Violência sexual. A cada 11 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. Violência nas ruas. A cada 9 minutos, uma pessoa é assassinada. Números que levam chefes de poderes a repensarem a segurança pública em encontro de peso. Reunião também deve abafar a crise causada pela operação da Polícia Federal dentro do Senado. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. Olha, a cada 11 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aqui no DF, o número de estupros entre janeiro e setembro cresceu quase 15%, se comparado ao mesmo período de 2015. E para prestar atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, o GDF criou uma unidade especializada. O Centro 18 de Maio vai oferecer assistência psicossocial e até apoio na investigação. Morgana, 23 anos. Mais uma mulher que entraria para as estatísticas de estupro. Entraria, porque esse caso não é realidade, sim a história de um curta-metragem. A Lola foi quem deu vida à personagem e mesmo tudo não passando de uma encenação, o sentimento despertado nela já foi angustiante. É um aperto no coração, porque não é só sobre mim, não é só sobre a Morgana. A gente coloca a possibilidade de todas as mulheres se reconhecerem nela. Então, pode ser a minha mãe, minha avó, a minha amiga, minha tia, enfim, uma mulher totalmente desconhecida. Então, ela não fala só sobre a situação dela, mas que isso pode acontecer com qualquer uma, em qualquer lugar. O autor do estupro da produção escrita pela Patrícia não era um desconhecido, e sim um colega de escola. Patrícia não precisou ir longe para se inspirar. Ela diz que essa é a realidade que mais aparece nas pesquisas. É o que mais acontece, né? O abuso sexual vindo de uma pessoa muito próxima, com quem a vítima já teve um contato, já teve um relacionamento, inclusive amoroso, é o jeito mais comum de se correr abuso, assim. Então choca, de alguma maneira choca, assim, mas é o que mais acontece e acho que a gente precisa falar mais sobre isso. E pelo que parece, discutir violência sexual ainda é bastante necessário, até porque os números ainda assustam. De janeiro a setembro desse ano foram registrados 525 casos de estupro no Distrito Federal, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Em 64% deles, as vítimas são menores de 18 anos. E é exatamente para atender esse público que o governo do DF montou um centro de atendimento. A ideia é reunir em um único lugar profissionais de diversas áreas que possam escutar essas crianças e adolescentes. O centro ele vai acabar recebendo, por exemplo, crianças que foram violentadas e houve a percepção do médico, que aconteceu, do professor, do conselheiro tutelar, para que lá seja feita uma escuta que evite o processo de revitimização, ou seja, que essa criança conte essa situação e reviva aquele momento de violência várias vezes. A ideia é que no centro haja uma escuta única e a partir dali, a parte da escuta vai ser tratada para o acompanhamento dessa criança e a outra parte para a responsabilização de quem cometeu a violação. A criança vítima de violência sexual poderá ir ao centro de forma espontânea ou encaminhada pelo Conselho Tutelar. Aqui é um espaço que a gente tende a especializar cada vez mais para uma escuta direcionada para criança e para adolescente, focada mesmo na especificidade e os profissionais bem especializados para que essa escuta seja de imediato e fluida. A unidade começa a funcionar no dia 16 de novembro. Agora, nesse debate, a importância maior é da denúncia, Cláudio Humberto. Exatamente. Aliás, esse número tem sido cada vez mais expressivo porque é cada vez maior a consciência das pessoas, homens e mulheres, vítimas ou não, da denúncia. É preciso acusar, é preciso denunciar e colocar essa gente na cadeia, colocar a polícia no encalço de pessoas que cometem atos de violência de maneira covarde, né? É impressionante como esse tipo de crime ainda acontece e mais do que isso, como cresce esse tipo de crime. Tem tudo a ver com a legislação condescendente que ainda temos. É preciso que pressionemos também os nossos líderes políticos, as nossas autoridades, para que mudem de atitude, mudem de comportamento e façam com que as pessoas, os criminosos sobretudo, voltem a temer a mão pesada da lei, voltem a temer a justiça, porque isso já é coisa do passado, infelizmente.
E foi enterrado agora há pouco no cemitério da Asa Sul o corpo de Tiago Henrique Soares, de 22 anos. A família acusa a polícia de excesso. O jovem estava internado no hospital de base desde que foi espancado no parque da cidade no último dia 13. A morte foi confirmada na madrugada de ontem. Sentimento de perda, de dor e de falta de justiça nesse mundo. Esta é a voz de uma mãe que clama por justiça. Vamos fazer justiça. Quem fez e o que fez com meu filho vai ter justiça. Elaine perdeu o filho, Tiago Henrique Moura Soares, depois de 2 semanas de internação no hospital de base. Ela acredita que o motivo foi espancamento durante uma abordagem policial. Tiago era servidor de um ministério, morreu aos 22 anos. A Polícia Militar informou que ele foi abordado ao final de uma festa por suspeita de ter furtado um fio de cobre de um bueiro. A PM alega que ele estaria drogado e teria resistido à abordagem. A família desconfia dessa versão. O que eles estavam falando não era verdade. Meu filho estava indo para casa, ele estava andando, ele estava indo para a parada. Então, como que ele teve uma overdose? Como que ele se autolesionou? Tiago chegou ao hospital de base no último dia 13 em estado gravíssimo. Traumatismo craniano, edemas na cabeça, lesões pelo corpo todo e principalmente na cabeça e nos rins. A Polícia Militar acompanhou o cortejo do lado de fora do cemitério. A movimentação policial não agradou aos parentes de Tiago. Aqui eu não sei porquê, vários camburão, várias viaturas esperando. A morte do servidor público está sendo investigada pela Delegacia da Asa Sul e a Polícia Militar informou que vai abrir sindicância para apurar os fatos. É um caso que precisa de investigação profunda. Exatamente. Esse negócio de abrir sindicância, isso é lorota de quem não quer apurar o caso. Isso merece a abertura de inquérito policial no âmbito da Polícia Civil, porque essa história de policial militar, investigar policial militar, a gente sabe como é que acaba na maior parte dos casos, né? É absolutamente intolerável que isso aconteça. O comandante da Polícia Militar deveria dar explicações públicas por que aqueles policiais estavam fazendo no cemitério. Estavam o quê? Intimidando a família das vítimas? Era isso que a polícia fazia no cemitério? Destacando várias viaturas, etc., para ficar olhando para as pessoas que estão lá chorando, um morto, uma vítima, afinal de contas, de uma abordagem da Polícia Militar. Esse rapaz não foi morto pelos excessos, ele foi assassinado. É disso que suspeitam os seus parentes. Ah, não foi assassinato? Foi porque ele se espancou? Ele foi vítima dele próprio? Ele se jogou no chão? Ele bateu com a cabeça na porta do carro? Ele deu chute nos próprios rins? Né? Porque para arrebentar os rins, o que foi uma das causas da morte, ele deve ter chutado os próprios rins. A Polícia Militar poderia explicar como é que isso acontece. Um porta-voz da Polícia Militar disse à Rádio Band News FM que depois de colocado na viatura, o rapaz ficou batendo com a cabeça na porta do carro para se machucar de propósito. E aí os policiais foram obrigados a parar a viatura para acalmá-lo. Policial acalmar preso? Acalma como? Dando conselho ou dando pancada? E uma reunião para discutir a segurança pública no Brasil e selar a paz entre os poderes da República. O presidente Michel Temer conseguiu finalmente reunir o presidente do Senado, Renan Calheiros, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A relação entre os dois andou balançada depois que Renan usou a palavra juizeco ao criticar a operação dentro do Senado na semana passada. Quem traz os detalhes ao vivo é Renata Dourado. Portanto, chegou a hora de fumar o cachimbo da paz, é isso, Renata? Boa tarde. É o que todos esperam, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma excelente sexta-feira para todos que estão acompanhando aí o Band Cidade primeira edição. Então, ele conseguiu, finalmente, né, reunir não só os representantes dos poderes, mas várias pessoas, Rodrigo, estão participando dessa reunião lá no Palácio do Itamaraty. Uma reunião muito importante, é como se fosse uma espécie de pacto federativo de segurança no Brasil. Os números são, de fato, alarmantes, mas nós vamos falar um pouco sobre quem participou dessa reunião
reunião. Nós temos algumas imagens aí, vou pedir para o Neto soltar. Então você vê aí o presidente Michel Temer, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot também está participando, tem também o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Então vários ministros, várias pessoas foram convidadas e estão neste momento participando dessa reunião lá no Palácio Itamaraty. E do lado de fora você vê aí, os policiais civis aproveitaram para fazer esse protesto, né, uma manifestação, exatamente porque eles querem a equiparação salarial com a Polícia Federal. Então eles aproveitaram aí para fazer esse barulho e por conta desse barulho, por sinal, a reunião teve que ser mudada de sala. Então agora eles estão lá, todas as pessoas estão reunidas para tratar sobre a segurança no Brasil. Os números de fato assustam. Hoje o Anuário Brasileiro de Segurança Nacional divulgou os dados, Rodrigo. A cada 9 minutos, uma pessoa é assassinada no Brasil. A cada 9 minutos, uma pessoa é assassinada. Isso dá uma média absurda de 160 pessoas mortas por dia aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, entre 2011 e 2015, mais de 279 mil pessoas foram assassinadas. Isso é mais do que a guerra na Síria. Então, realmente, o governo não pode ficar de braços atados, né? Exatamente por isso, essa é uma primeira de várias reuniões que o presidente Michel Temer disse que vai acontecer. Então, vai ser apresentada uma proposta aí para tentar diminuir esses números de fato assustadores e que entristece a todos nós. Desse universo de 160, 9 são assassinados por policiais, isso numa média diária. Falando um pouco sobre esse aspecto aí que você falou, selar a paz, né, entre os 3 poderes, de fato, o presidente Michel Temer finalmente conseguiu aí, não para tratar especificamente desse assunto, mas eles estão lá, viu? Reunidos, tratando sobre esse assunto, mas é óbvio que em algum momento pode ser também que venha à tona essa questão, e como a gente já falou aqui algumas vezes, né, depois que o presidente do Senado, Renan Calheiros, aí você vê imagens internas, tá? São imagens internas dessa reunião, daqui a pouco a gente mostra essas imagens. Então você viu ali a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, né, ao lado do presidente Michel Temer. Em seguida você vê o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então depois que o presidente do Senado falou sobre aquela questão do juiz Eco, que autorizou aquela operação lá no Senado Federal, onde 4 policiais legislativos foram presos. Ontem, por sinal, nós inclusive demos aqui essa informação de que o ministro Teori Zavascki, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, determinou que essa operação seja suspensa e que o Supremo, portanto, seja responsável por isso. Ontem também o presidente Michel Temer falou sobre essa decisão do ministro Teori. Vamos ouvir. Eu não entro no mérito da decisão, né? Seria pretensão demais, né? O que eu posso dizer é que processualmente foi uma medida correta. Você tem, no judiciário você tem instâncias, você tem uma instância que decide de uma maneira, você recorre, a instância superior verifica se mantém a decisão ou não mantém a decisão. O ministro Teori resolveu modificar a decisão do juízo de primeiro grau, né? É isso que nós temos que prestar atenção. No instante que nós tenhamos plena consciência de que nós devemos seguir o que a Constituição estabelece, o que as instituições estabelecem, nós teremos tranquilidade no país. Foi o que aconteceu. É isso, vamos ver se essa relação fica harmônica, até porque temos coisas muito mais sérias, como essa própria questão da violência, para tratar no nosso país, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. E logo na entrada, o presidente foi questionado sobre crise institucional. Ele falou que hoje o assunto é crise de segurança. Pois é, olha, é boa notícia, né, que os presidentes dos poderes se juntem, se reúnam para discutir essa questão. Estejam ali todos juntos discutindo essa questão, mas com toda certeza a segurança da população é algo muito mais importante do que Renan Calheiros, né, minha gente? Chega. O fato é que tudo o que acontece no Brasil, esses indicadores de criminalidade, tem tudo a ver, tudo isso tem a ver com as leis que são aprovadas no Legislativo, são sancionadas no Executivo e legitimadas no Judiciário. São essas leis condescendentes com o crime que faz com que o bandido não tenha mais medo da justiça. Esse é que é grave no nosso país. Se o presidente Michel Temer tivesse feito a gentileza de convidar aqueles policiais que estão protestando ali em frente a participar dessa reunião, eles certamente ouviriam o testemunho desses policiais de que cerca de 70% dos crimes cometidos no Brasil são produto de reincidência. Os bandidos chegaram à conclusão que vale a pena cometer crime, porque a punição, quando há, o que é raro, mas quando há, eles pegam sempre muito leve. Tudo em razão da legislação que foi aprovada no Legislativo, como eu disse, sancionada no Executivo e legitimada no Judiciário.
E a seguir, ocupações continuam em 12 escolas da capital e Enem segue sob ameaça. É logo depois do intervalo.